Bom, nessa prática de hoje, a gente vai estar fazendo a comunicação entre um PLC físico, aqui o nosso XP340, e uma simulação, que no caso é a simulação de um kit didático, né, o gêmeo digital da Smart Concept, que é o produto aqui da Exer. Essa comunicação entre a simulação e o kit físico, ela vai se dar através do protocolo Modbus TCP, a gente vai falar um pouquinho desse protocolo, e a gente vai estar utilizando aqui não somente o XP340, e vamos dar uma olhada na programação dele, como é que esse programa é feito para poder acessar o gêmeo, mas também no CodeSys, que é uma ferramenta de programação e simulação de PLCs, que também pode ser usado como um PLC virtual, né? Aí a gente teria um PLC simulado conversando com a planta simulada. É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Bom, para a realização da nossa prática de hoje, a gente vai usar alguns elementos de hardware e de software. Como elementos de hardware, a gente vai ter aqui o nosso kit didático equipado com o XP340. É o nosso kit em formato que a gente chama de DockStation, né, pronto para se colocar na mesa aqui, no nosso caso está um pouco inclinado para facilitar a filmagem. É o kit para PLCs e HM. E a gente tem aqui, além do dispositivo PLC e HM, a gente tem aqui recursos para acessar as entradas e saídas digitais e analógicas também. Esse kit está equipado com o XP340, que é um PLC da família Nexto Express da Altus. A gente já fez um vídeo sobre a família Nexto Express, clique aqui no card, em algum lugar aqui, ou no link da descrição, e ali você pode ter um pouco mais de detalhes sobre os recursos que essa família de CLP da Altus tem. Bom, agora com relação a elementos de software, a gente vai trabalhar com 3 softwares aqui. A gente vai usar o CodeSys, o Master Tools e também o gêmeo digital da Smart Concept. Bom, o CodeSys ele é uma ferramenta de desenvolvimento de programa para PLC que ela é multiplataforma. Então, basicamente, eles criaram uma ferramenta independente do fabricante de CLP e usam essa ferramenta para programar usando 5 linguagens de programação padronizada e feito de uma maneira que independe, de certa maneira, qual é a plataforma de hardware que eu estou usando, né? Então, o CodeSys ele suporta programar em diferentes plataformas de hardware e, no nosso caso, o que mais interessa é que ele também simula um CLP com todos os seus recursos, ou seja, eu posso ter, e teremos aqui mostrando, né, um CLP simulado no computador fazendo comunicação também com a planta simulada. Bom, já o Master Tools é a ferramenta de desenvolvimento da Altus. E ele nada mais é do que uma versão customizada do CodeSys. Então eles pegaram o código do CodeSys e fizeram algumas adequações, alguns aperfeiçoamentos para funcionar melhor dentro da família da Altus junto com seus CLPs. Então o Master Tools é uma ferramenta onde a gente vai estar fazendo o nosso programa para gravar no PLC físico, e aí PLC físico controlando simulação. A gente vai ver que a ligação entre CodeSys e Master Tools é bastante próxima, a gente consegue copiar arquivo de um projeto e colocar no outro projeto, permitindo assim que a gente transite facilmente entre a simulação 100% e uma situação híbrida de hardware físico de CLP e simulação de kit didático. Por fim, o terceiro software que a gente vai utilizar é o nosso gêmeo digital da Smart 4.0 Concept. É um simulador, né, voltado para a simulação desse kit nosso, da Exer, e esse simulador ele pode ser acessado através do protocolo Modbus, e nós vamos então estar utilizando primeiro o CodeSys e depois o Master Tools para poder controlar esse gêmeo digital, essa simulação, mostrando aqui que a gente pode fazer essa interação do físico com o virtual e com isso a gente acelerar os processos de desenvolvimento e de aprendizagem. E o CodeSys e o Master Tools são ferramentas que a gente consegue baixar gratuitamente na internet. Na descrição desse vídeo a gente tem um link para baixar esses 2 programas. Bom, para entender a prática que a gente vai realizar, é importante a gente entender como é que as partes aqui se comunicam e se conversam, qual é a função de cada uma. Bom, primeiro falando da simulação, né, o que a gente tem é um gêmeo digital do kit Smart 4.0 Concept. Um gêmeo digital é uma simulação feita para ser extremamente realista, extremamente parecida com o equipamento ou com o produto ou a máquina real. No nosso caso, a gente desenvolveu esse simulador a partir da planta Smart 4.0 Concept, partindo dos próprios desenhos mecânicos que deram origem a essa planta e programando ali toda a lógica, ou melhor, todo o comportamento dos componentes que a gente tem na planta real. Isso então permite uma grande similaridade de operação entre esse gêmeo e a planta física. Então, nesse nosso caso, a gente pode estar utilizando esse gêmeo para poder agilizar o processo de ensino, por exemplo, trabalhando de forma remota, e depois, na hora que eu vier para essa planta física, eu já tenho algumas etapas bem avançadas, principalmente a partir de lógica. Sempre vai ter alguma adaptação entre o gêmeo e a realidade, mas a gente já ganha bastante com isso. Esse mesmo raciocínio pode ser utilizado para poder avançar o processo de desenvolvimento de projetos. A gente pode ter gêmeos, modelagens em simulação de processos fabris reais,
e a gente trabalha toda a parte de programação, comissionamento, antes de ir para o elemento físico, que às vezes está em campo, num ambiente mais complicado, restrito e mais caro de acessar. E com isso a gente consegue ter um ganho de tempo, né, de processo em fazer essas etapas de programação em cima de uma simulação. No nosso caso, a nossa simulação ela é feita para ser um escravo Modbus. Né? O Modbus é um protocolo bastante conhecido, no caso aqui o Modbus TCP, ou seja, o protocolo Modbus que roda em cima de uma rede Ethernet. Esse protocolo Modbus ele trabalha com o conceito de mestre e escravo e trabalha com o conceito de leitura e escrita de registros ou endereços de memória. A gente já fez um vídeo em 2 partes falando bastante sobre o Modbus, então também está o link aqui nesse vídeo. Dá uma olhadinha lá se você não conhece o Modbus, você vai conseguir conhecer bem mais a fundo. E se você já conhece, a gente já segue aqui. Bom, Modbus tem como mestre o PLC, né? Esse PLC vai estar responsável por fazer a leitura e escrita dos registros ou dos endereços de memória no nosso escravo, que é a simulação. Esse simulador ele vai se comportar como se fosse uma remota de I/O, né? Um dispositivo que tem ali entradas e saídas digitais, eu consigo ler e escrever, e com isso eu consigo fazer transferência de informações. No nosso gêmeo, todos os sensores, né, a gente tem os sensores simulados, todos eles estão dando informação para poder ser lido. E todos os atuadores têm registros de escrita, onde a gente vai poder escrever um valor, e esse valor vai ter uma afetação, né, vai alterar algum estado, avançar um pistão, ou mudar a posição de um dispositivo linear. Né? Então, o conceito básico nosso é esse, trabalhando em cima da tecnologia Modbus e usando esse conceito de gêmeo digital para estar simulando. Como o nosso PLC físico ele tem esse protocolo, né, o Modbus TCP faz parte desse protocolo, do protocolo que ele suporta, né, a gente consegue então ter um componente físico conversando com uma planta simulada. Né? Então a gente vai ter essa interação entre o real, entre o físico, né, eu acho que para mim é tudo real, né? Entre o físico e o virtual, né? Mas a gente vai ter essa interação de maneira que a gente possa estar observando isso e, como eu falei, tendo ganhos de produtividade, seja no desenvolvimento de projeto, seja na educação. Bom, vamos dar uma olhada agora aqui no gêmeo digital da Smart 4.0 Concept. Esse gêmeo digital é um software que simula, da forma mais realista possível, a Smart 4.0 Concept. E a gente vai ter esse recurso adicional para poder estar trabalhando aqui junto com esse equipamento físico. Né? As licenças desse software elas são fornecidas juntos com o equipamento físico, com a Smart 4.0 Concept, para aquelas instituições que adquirirem a planta, né, física, tem um determinado número de licenças, e essas licenças permitem X acessos simultâneos. Né? Então, se a escola tem X licenças, é possível até X estudantes acessarem ao mesmo tempo. E esse login é feito de forma online, através de uma gestão de licenças, onde o professor consegue criar uma turma temporária, passar um número PIN que permite aos alunos acessarem durante o tempo de vigência daquela turma. Bom, vamos acessar aqui o simulador. Ele tem hoje dois kits simulados, né? O Smart 4.0 Concept e a planta de processo contínuo. A gente está trabalhando aqui, em breve teremos novos kits lançados aqui, né? A gente vai dar uma olhada na Smart 4.0 Concept. Essa simulação ela foi feita para ser o mais lúdica possível, para ter um ambiente mais atrativo possível, e ele tem aqui toda uma aparência de jogo, né? Feito com bastante detalhe, bastante capricho aqui, para poder ter um nível de gráfico bastante legal, similar ao que a gente vai encontrar em jogos por aí. Né? A gente também pode ver aqui que a planta ela é bem detalhista, né? A gente consegue ver bem os detalhes de textura, dos metais, né? Ser bem próximo realmente da planta real para aumentar esse grau de realismo. Bom, aqui a gente tem a planta que possui alguns recursos, né? A gente vai nessa simulação aqui trabalhar basicamente com esses elementos do lado direito, né? Que é a esteira seletora, e também com o guia linear de 600 mm, né? Nós temos um outro processo aqui, que é o processo de estoque, que eu não vou dar muita atenção nessa nossa simulação, não é aqui o nosso foco. Okay? Bom, outro recurso que a gente vai ver aqui é que eu tenho o sinal de sensores, né? A gente está vendo essas luzezinhas vermelhas, elas simbolizam alguns sensores. A gente tem também sensores nos pistões, sensores de avanço e de recuo, né? E todos esses elementos, eles convergem aqui do lado direito para uma tabela. Essa tabela é a tabela que tem os dados que a gente acessa via Modbus. Então, eu tenho aqui a descrição do que se trata, a posição é o nosso endereço dentro do Modbus, né? Então, por exemplo, posição atual, é o nome da variável aqui, posição atual.
ela está no endereço 0, né? Significa que se eu fizer uma leitura do endereço 0, eu vou estar acessando esse dado aqui. A gente vai estar focando nesse exemplo inicialmente, olhando aqui para chaves do sistema, são essas aqui de baixo, né? Essas chaves que a gente está vendo aqui, botão de emergência, chave principal, chave geral, né? E as chaves S1, S2, S3. E a gente vai dar uma olhada aqui também nos pistões, né? Pistões da esteira no registro de escrita, né? De leitura ele me dá o estado dos pistões, avançados ou recuados, baseado nos sensores, e no registro onde a gente faz a escrita, a gente controla se a gente avança ou recua esses pistões. Bom, falando inicialmente das chaves, né? Notem que elas se encontram aqui no endereço 70, né? Posição 70 da memória. E o que acontece aqui? Eu tenho cada chave está relacionada com um bit do valor ou da palavra que eu leio aqui desse registro, desse endereço 70 do Modbus, né? Então, a chave geral está associada ao bit 0, a chave botão de emergência está associada ao bit 1, e as chaves 1, 2 e 3 são associadas aos bits 2, 3 e 4, respectivamente, né? O que isso significa? Significa que quando a chave S1 está ativa, por exemplo, significa que o bit 2 está em 1. Consequentemente, o valor desse registro 70 vai ser 4, né? 2 elevado a 2, 4. A gente consegue visualizar isso se a gente ligar a chave geral, ele liga o kit, digamos assim, né? E olha só, chave geral ligada, a gente vê que o bit 0 tem o valor 1, consequentemente o estado do registro 70 também tem o valor 1. Agora eu vou apertar o botão S1, que é um botão temporário, né? Uma chave pulsativa. Então eu vou apertar, ele vai dar um pulso, nesse instante que eu apertar, a gente vai ver que o bit 2 vai para 1, e o valor global aqui do meu registro vai para 5. Olha lá, a gente foi para 1, aqui foi para 5. Se eu mudar aqui agora, clicar a S2, né? S2 seta o bit 3, o bit 3 significa o valor 8, né, em binário, né? 8 mais 1 tem que aparecer 9 com o valor do endereço 70, ok? Então, o nosso teste, ou nossa verificação das chaves e sensores digitais desse kit será sempre feito através de um teste de bit. Isso vai ser importante depois quando a gente escrever o nosso programa. Mesma coisa acontece aqui para os pistões que a gente vai controlar, né? Endereço 60, onde eu tenho aqui o pistão 1, por exemplo, ele tem um comando de recuar e um comando de avançar. São pistões de duplação, né? Então, assim como os pistões reais, né? Você tem uma ação, uma válvula que acionada faz ele avançar e outra válvula que quando acionada faz ele recuar. Então, no mesmo caso aqui eu tenho um bit que faz ele avançar e um bit que ele faz ele recuar. Para acionar individualmente esses pistões, a gente vai ter que fazer uma lógica de setar e zerar esses bits para poder escrever o valor adequado no endereço 60, né? Bom, então esse aqui é o nosso gêmeo digital. A gente vai utilizar então ele para controlar a gente vai controlar ele, né, através do programa do PLC, e através disso a gente vai fazer uma seleção dessas pecinhas coloridas, né? A gente vai estar selecionando as peças coloridas que vão entrar na esteira e elas vão ser entregues aqui no meu pallet de saída, isso que a gente vai fazer. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto dentro da ferramenta Master Tool, né? Master Tool é o software de criação de projetos, né, de compilação de projetos para CLPs da Altus. Ele pode ser baixado aí no link que está na descrição. Eu vou mostrar aqui um projeto já pronto, tá? Vou dar uma ênfase apenas nos pontos de mais interesse para essa nossa demonstração. Vou mostrar como é que é fácil da gente fazer essa comunicação com o gêmeo digital e, como uma vez que a gente faz a comunicação, ele se comporta como se fossem variáveis dentro aqui do nosso programa, tá? Bom, esse é o aspecto geral da ferramenta, né? O objetivo que não é fazer um tutorial de uso dessa ferramenta, tem material bastante bom, inclusive no site da Altus, sobre como fazer isso. Eu vou focar apenas naquilo que é mais importante. A primeira coisa que é importante é entender que no nosso projeto foi configurado aqui o recurso associado à porta Ethernet dele, foi configurado aqui o recurso Modbus Client, né? Então o nosso CLP é o cliente e o gêmeo digital é o servidor, né? Então o CLP busca os dados, escreve os dados no gêmeo digital. Então foi criado aqui um elemento, né, que é um componente cliente, né, Modbus, e nesse elemento foi configurado um device, né, um dispositivo Modbus. Esse dispositivo Modbus tem algumas características interessantes. Uma delas aqui é o endereço, né? O endereço que está colocado aqui é o endereço do computador, tá? O endereço do CLP, nesse caso é o 92.68.15.1,
E no meu computador, esse computador que está rodando aqui, que está rodando o Gêmeo Digital, a gente está no endereço 92.68.15.2, né? A gente consegue ver isso aqui no próprio Gêmeo Digital. Aqui embaixo, está escrito aqui embaixo, né? IP 192.68.15.2 e a porta 502, que é a porta padrão do Modbus. Nosso programa está configurado exatamente dessa maneira, né? Bom, aqui também eu configurei duas operações, uma operação de leitura de registros e uma operação de escrita de registro. Essas duas operações, elas são feitas a cada 100 milissegundos, e tanto na leitura quanto na escrita eu estou fazendo uma rajada aqui de 72 registros, né? Eu leio e escrevo os registros de 1 a 72, melhor, eu leio de 1 a 72 e escrevo de 1 a 72, né? Então eu estou periodicamente, a cada 100 milissegundos, fazendo a troca de todos os dados que estão no cliente. E quando eu faço essa leitura, essa escrita, ele tem mapeado aqui duas variáveis. Uma variável chamada downlink, que é a variável dos registros que vão ser escritos, como a gente pode ver aqui, e a variável que eu chamei de uplink, que é a variável dos registros que eu estou lendo, né? Essas variáveis, elas estão declaradas aqui numa pasta que eu chamei de GVL Digital Twin Smart. E se eu abrir esse arquivo aqui, o que eu vou encontrar são a minha declaração de variáveis, né? Aqui em cima eu tenho como variáveis globais downlink e uplink. São arrays, né? São vetores de 72 posições, posição 0 a 71. E cada posição dessa, né? Posição 0, o índice do vetor, né? Índice 0, 1, 2, 3, ele vai estar correspondendo aos endereços 0, 1, 2 e sucessivamente do Modbus, ok? Bom, então eu criei essas variáveis, que são as variáveis que estão sendo usadas na comunicação Modbus. Além disso, eu criei outras variáveis aqui, que são essas, né? Essas são as variáveis que eu chamei de escrita, e essas são as variáveis que eu chamei de leitura, né? O que são essas variáveis? Essas variáveis são variáveis que vêm do mapeamento daquela tabela do Gêmeo, né? Eu peguei, portanto, aqui a tabela do Gêmeo Digital. Endereço 0, o que significa? Endereço 1, o que significa? Endereço 2, 3 e os bits de cada registro especial desse aqui. E eu montei essa tabela aqui, ó, onde eu tenho, por exemplo, posição 0, tem um registro que eu nomeei de eActuator 300 Position, né? E esse registro está na posição 0 e é no registro de leitura apenas, né? Então tudo que tiver em azul claro é leitura, o que tiver em roxo é de escrita, né? Então eu separei aqui os registros de leitura e escrita e atribuí o nome para esses registros seguindo uma lógica aqui em inglês, né, para facilitar o nosso entendimento da função desse registro, né? Só justificando por que inglês, né? Vamos ver que todos os meus comentários também estão em inglês, né? A ideia é tornar o código um código mais universal, né? Então a gente vai partir do princípio que qualquer pessoa do mundo pode estar lendo esse código e é mais provável que ela consiga ler isso em inglês do que em português, que é uma língua muito específica aqui do Brasil, né? Então, fazendo um projeto, pode ser lido por alguém de língua inglesa, mas também de língua espanhola, né? Provavelmente em inglês vai fazer mais sentido, além do inglês não ter no nome das variáveis, né? Não ter os caracteres especiais que não podem ser usados nas variáveis, né? Nos nomes de variáveis. Enfim, baseado naquela tabela, eu criei aqui os registros de escrita, ou seja, aqueles registros que eu vou estar escrevendo no Gêmeo, e os registros de leitura, que são aqueles que eu estou lendo do Gêmeo, ok? O que eu vou fazer com esses dois caras aqui? Eu vou usar uma função que eu criei chamada Communication, e essa função Communication, o que ela faz? Ela, na leitura, ela pega os registros de interesse do uplink, né? Então aquele vetor que lê os dados chamado uplink, ele pega os registros de interesse que correspondem às posições, às memórias, né, do Modbus. Então, por exemplo, o índice 0 desse registro uplink significa para a gente o endereço 0 do meu escravo Modbus, né? O meu escravo Modbus, a gente sabe que o endereço 0 significa a posição atual do atuador de 300 mm, né? E assim sucessivamente. Eu faço a leitura de todos os registros de interesse e atribuo para ele nas variáveis que eu criei, né? Isso é uma maneira de tornar mais fácil a identificação e a manipulação desses dados dentro do programa, né? Então, lendo os valores do Modbus, carregando em variáveis internas do meu programa. Mesma coisa eu faço agora para escrita, né? Só que aí eu faço o contrário. Eu pego o que eu chamei de downlink, né? Que é a variável para receber os dados para ser escrita no Modbus, e atribuo para ele todos os meus registros de interesse aqui, né? Então, essa forma eu
tornei abstrato o Modbus, né? Eu estou trabalhando agora no meu programa apenas com essas variáveis aqui. Essas variáveis poderiam estar acionando um endereço que está no escravo Profinet, por exemplo. Ou poderia estar tendo uma relação direta com bits de I/O do CLP. Então eu criei uma abstração, de forma que a lógica do meu programa não precisa saber que existe Modbus para poder funcionar. Além disso, eu também criei uma série de constantes, né? Essas constantes, elas permitem a gente manipular de forma mais fácil, mais inteligível, os bits que a gente tem interesse. Então, por exemplo, switches. A gente sabe que o registro aqui 70, ele contém aqui o estado das minhas variáveis, são essas variáveis que estão aqui embaixo, né? S1, S2, S3, e a chave geral de emergência. Então, a chave geral é bit 0. Chave de emergência, bit 1, chave S1, S2, S3, bits 2, 3 e 4. Né? Então, a gente, para poder utilizar isso de uma forma um pouco mais legível, eu atribuí então esses nomes, main, emergência, S1, S2, S3, aos valores, né, do valor numérico, né? Ou seja, bit 0 em 1, o valor é 1, bit 1 em 1, o valor é 2, bit 2 em 1, o valor é 4, assim sucessivamente. No exemplo ali vai ficar mais claro que eu fiz isso. Eu usei esse mesmo raciocínio, por exemplo, com sensores. Eu tenho aqui sensores óticos. Notem aqui que eu declarei que o sensor ótico, que é o sensor ótico que está na esteira 2, ele tem aqui um valor numérico 4. Do mesmo jeito que os cilindros, né? Cilindro, comando de avanço, de recuo do cilindro 1, bit de avanço do cilindro 1, bit de recuo do cilindro 2, bit de avanço do cilindro 2 e assim sucessivamente. Quando eu dei esses nomes, eu não preciso mais também ficar pensando onde que está esses bits aqui. Eu vou fazer uma abstração agora e vou trabalhar com essa informação simbólica em vez de ficar guardando os dados. Como é que é o efeito disso no nosso programa? Vou mostrar aqui o programa test.io, né? Esse é um programinha de teste que eu fiz aqui, que vai estar lendo as chaves e vai estar acionando os cilindros em função disso, né? Então, note aqui como é que eu faço para testar a chave principal. Eu coloco lá, ó, switches, STS, né, o estado das chaves, e main igual a main. Ou seja, se eu fizer uma operação E bit a bit dessa variável, que pode ter vários bits em 1, com esse valor numérico que corresponde a um bit específico, o resultado, se for igual a esse bit específico, significa que o tal bit está em 1, dentro da variável. Se esse bit tiver 0 na variável, o resultado dessa operação aqui dá 0. 0 é diferente daquilo que eu estou comparando e, portanto, é falso, né? Esse meu programa de teste de I/O, o que ele está fazendo? Ele está acionando saídas físicas, que é 0, é a saída física do CLP, conforme a chave principal está ligada, ou a chave de emergência aciona a saída 1, a chave S1 aciona a saída 2, a chave S2 aciona a saída 3 e a chave 3 aciona a saída 4. Então eu estou lendo uma variável, ou melhor, eu estou testando um bit dentro de uma variável e com isso acionando as saídas digitais. Eu também estou fazendo aqui o acionamento de entradas, a verificação de entradas analógicas, ou melhor, entradas digitais, né? Então eu faço uma jogada aqui, eu verifico, olha, se I01, que é a entrada digital 1, estiver em 1, eu vou atribuir para essa variável auxiliar, né? Agora eu quero fazer o quê? Eu quero acionar apenas um bit, né? Quero colocar em 1 apenas um bit dessa variável auxiliar, né? Então eu faço variável auxiliar, recebe a própria ou o valor numérico desse cara aqui, né? A gente sabe que esse valor aqui representa apenas um único bit. Agora já não importa mais o valor desse bit aqui, já está declarado lá. Eu só preciso saber que esse valor numérico está representando um único bit. Se ele está representando um único bit, ele, quando eu faço uma operação OU, ele garante, ele força esse bit para estar em 1, né? E aí eu atribuo esse valor para a variável auxiliar, que inicialmente foi zerado. Se a entrada 1 estiver em verdadeiro, né, estiver em 1, ele aciona o avanço do cilindro 1. Se não, se ela estiver em 0, ele aciona o recuo do cilindro 2. Ele vai fazer esse mesmo teste agora para a entrada 2, acionando o cilindro 2, para a entrada 3, acionando o cilindro 3, e ao final desse processo aqui, ele atribui a variável auxiliar para Belt Cylinders Control, né, que é a variável que controla os cilindros da esteira. Por que eu faço essa jogada aqui com auxiliar? É porque eu não posso simplesmente atribuir o valor cilindro 1 para a variável, porque eu quero ter um comando onde os diferentes bits possam ser manipulados, né? Então, do jeito que é feito aqui, do jeito que é feito nesse trecho aqui,
cada cilindro controlado individualmente, independente do estado dos outros cilindros, né? Então por isso que eu tenho que fazer dessa maneira. E aqui depois eu faço uma atribuição da variável analógica, né? Eu pego uma variável analógica, atribuo aqui, eu coloco uma certa velocidade para o meu atuador de 300 mm, atuador de 300 mm é esse daqui, que está desaparecido aqui no meu exemplo, e aqui eu tenho de 600 mm. No de 300 mm eu atribuo aqui da entrada 0, entrada analógica 0, e do de 600 mm eu atribuo aqui da entrada analógica 1, né? Isso faz com que ele altere a posição do cilindro conforme o valor lido numa entrada analógica física, né? Então, esse programa de teste aqui foi feito utilizando, né, essa estratégia de usar as variáveis e a declaração dos bits para tornar ele muito mais legível do que eu ficar setando variável uma por uma com seus bits. Bom, então agora vamos colocar esse programa para rodar e ver como é que ele se comporta, tá? Bom, a primeira coisa aqui que a gente vai tentar fazer é fazer a leitura aqui das chaves do simulador. Então, no simulador, na parte de baixo aqui, ó, a gente tem algumas chaves, a chave geral e as chaves S1, S2 e S3. Como a gente viu no programa, a gente está espelhando essa chave aqui nos LEDs que representam, na verdade, as saídas digitais. Então a saída digital 1 está trazendo aqui a chave geral, né? Como a gente pode ver ali, ó, conforme eu ligo e desligo a chave geral, eu estou ligando e desligando a saída 0, né? As chaves S1, S2 e S3 acionam as saídas 2, 3 e 4, respectivamente, né? Então eu clico no S1, ele vai acionar durante um tempo, porque é uma chave temporária, né? Um botão. É a mesma coisa para o S2 e o S3, né? Então, conforme eu aperto aqui, a gente tem o acionamento dessas saídas digitais. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai acionar uma entrada digital física e essa entrada digital física vai comandar um atuador pneumático, ali, um pistão, tá? Então a nossa chave 1 controla pistão 1, chave 2 controla pistão 2, chave 3 controla pistão 3. Vou ligar então a chave 1, a gente pode perceber o avanço do pistão. Eu desligo, o pistão recua. Chave 2 controla o pistão 2 e a chave 3 controla o pistão 3, né? Então a gente consegue fazer aqui a atuação das chaves todas e acionar com isso as nossas saídas. Bom, a terceira coisa que a gente fez ali foi fazer um uso das entradas e saídas analógicas, né? Então, nossa saída analógica 1, ela vai estar controlando o atuador linear maior, né? Então ela vai dar dando aqui o que a gente chama de set point ou target, né? Então se eu colocar na metade, eu estou apontando para ela como target a metade do curso dela. O que a gente está vendo na saída analógica, que é mostrada no display, é o retorno da posição, né? Então eu tenho a posição target, que é a posição alvo, né, onde que ele deve chegar, e eu tenho a posição atual. Então eu estou lendo a posição atual, jogando a saída analógica, que é o que eu vejo no display, e a posição que ele está buscando é a posição que a gente define aqui no potenciômetro, né? Então eu defini ali uma posição X, que ele foi buscar, outra posição, né? E aí a gente tem aqui esse controle direto aqui de uma atuação do guia linear, né? Então a gente pode ver que tanto entradas analógicas quanto entradas digitais a gente consegue controlar e com isso a gente troca informação entre o simulador e o nosso CLP. Agora a gente está apto a fazer um programa que tenha uma lógica no CLP que seja capaz de atuar fazendo o controle do processo simulado. Bom, agora eu quero mostrar para você aqui um pouquinho da lógica que a gente usou para fazer o controle da nossa aplicação. Tá? A aplicação que a gente vai fazer, ele vai receber uma peça de forma aleatória no início da esteira, vai separar essa peça por cor, né? Nós temos 3 caixas de descarte, ele vai colocar as peças vermelhas na primeira e as verdes na segunda, e depois ele vai buscar essa peça na caixa de descarte onde ela caiu e levar essa peça para a posição central do pallet de saída. Esse é o programa que foi programado. Bom, a gente tem aqui no nosso user program, né, ou seja, no programa principal, o programa do usuário, eu estou usando aqui em texto estruturado, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 rotinas. Uma que eu chamei de control belt, que vai controlar a seleção das peças na esteira. Outro que eu chamei de control manipulator, que vai controlar o manipulador, né? Manipulador, atuador elétrico 600 mm. Uma que eu chamei de I/O demo, que basicamente o que ela faz é espelhar nas entradas, nas saídas digitais do controlador físico, o estado de alguns sensores do GM digital. E eu tenho aqui também a função communication, que é aquela função que a gente já viu, que faz a troca de informação entre
o registro, né, o vetor que é lido e escrito no Modbus e as variáveis que a gente criou para facilitar a lógica do programa. Tá? Bom, esse teste I/O foi um exemplo que a gente fez anteriormente, né? Deixei ele comentado aqui. O I/O demo não nos interessa muito aqui, eu vou dar uma olhadinha nesses dois. Eu usei duas estratégias diferentes de lógica aqui. No programa do controle da esteira, eu usei basicamente uma lógica combinacional, né? Então, o que eu faço aqui? A primeira coisa, eu defino a direção da esteira para frente e a velocidade dela em 75%. Okay? Eu criei uma variável local chamada blockColor, que vai me dar a cor da pecinha que vai passar por ali. E meu programa faz o seguinte, ele fica verificando se o sensor de cor for diferente de 0, ou seja, se ele leu alguma peça, ele atribui para blockColor, para essa variável aqui, o color sensor, que é o valor desse sensor de cor. Então o sensor de cor ele fica constantemente lendo. Quando aparece alguma coisa diferente de vazio, ele dá um valor diferente de 0. Enquanto ele te dá no 0, significa que ele não está lendo nenhuma peça. Então a ideia aqui é, quando eu leio um valor válido, eu guardo esse valor válido em blockColor. Eu tenho que fazer isso porque a gente pode ver no kit, na esteira, que o sensor de cor, ele se encontra, vamos olhar por cima, mais fácil. Aqui, o sensor de cor, ele se encontra aqui embaixo dessa peça daqui. E o sensor que pega se ele entrou na esteira, ele se encontra um pouco para frente. Então, eu não consigo usar o sensor de cor. Vamos ver ele melhor ali. O sensor de cor é esse aqui, ó. O sensor de presença que detecta a peça passando nesse daqui. Então eu não consigo usar esse sensor para poder verificar que a peça está chegando, né? Então eu salvo a cor quando for uma cor válida. Bom, aí eu fico olhando para o outro sensor, no caso aqui o sensor, esse daqui, ó, que vai detectar a passagem de uma peça, seja ela qual for. Então, se esse sensor for ativo, né, que é o Belt2 é o nome dele, né? Se o sensor Belt2 for ativo, significa que passou uma peça. Se passou uma peça, aí eu vou fazer tudo isso aqui, né? Isso aqui por dentro. Quando ele detectar uma peça, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar a cor. Se a cor for 8, é uma peça vermelha, ele vai acionar o cilindro 1. Se a cor for 16, é uma peça verde, cilindro 2. E se for uma peça amarela, nesse nosso exemplo não virão peças amarelas, mas se viesse, o valor seria 32 e ele acionaria o cilindro 3. Tá? Então aqui eu faço o avanço da peça, o avanço do cilindro para separar a peça. Depois eu tenho que recuar esse cilindro quando a peça já caiu. Então eu faço o seguinte programa. Se o sensor 1, né, o sensor da caixa 1 for ativo, eu recuo o cilindro 1. Se o sensor da caixa 2 for ativo, eu recuo o cilindro 2. E se o sensor da caixa 3 for ativo, eu recuo o cilindro 3. Né? Então, repassando, a peça vem, eu fico vendo quando tem uma cor válida, eu salvo essa cor válida nessa variável. Se a peça passou na frente do sensor de óptico que detecta a presença de peças, eu aciono o cilindro correspondente e depois, quando a peça passa pela caixa de descarte, que é esses sensorizinhos aqui, significa que ela já caiu, eu recuo o cilindro. Essa é a lógica de controle da esteira. Agora eu vou dar uma olhada na lógica de controle do manipulador. Né? Aqui eu usei uma outra estratégia. Eu usei uma técnica chamada máquina de estado. Né? Então eu criei uma máquina de estado implementada em texto estruturado usando a estrutura case. Né? Então criei uma variável global chamada steps, né? São passos. E aí eu verifico os vários passos. Né? A gente começa no passo 0. Eu vou tentar não passar bit a bit aqui, eu vou só para os comentários para a gente entender o que ele faz. Tá? No estado 0, a gente vai para a posição inicial do atuador. Né? Então agora aqui nos interessa olhar para o atuador, olhar o funcionamento do atuador. Né? Está aqui o nosso atuador. Né? Esse atuador ele tem esse movimento aqui. Então a posição 0 dele é aqui, ele tem que vir, pegar a peça na posição adequada dela e descartar a peça ou depositar a peça aqui. Né? Vem, pega a peça, vai e leva a peça para lá. Além disso, a gente tem também um recurso aqui, caso você se perca, você aperta R e você volta para o estado original da tela. Além disso, a gente tem aqui no atuador esse sistema, onde eu tenho um pistão Y, que avança ou recua, e eu tenho o pistão Z, que abaixa ou recolhe.
E além disso aqui eu tenho uma ventosa, e essa ventosa é que faz a pega da peça, ok? Então eu tenho que controlar esses elementos todos para buscar a peça na posição que ela está e levar para lá. Bom, como é que a gente fez isso então? Bom, no primeiro passo a gente volta para a posição inicial, ou seja, para a posição 0, para ter um estado inicial de partida, né? E ele fica aguardando que o pistão chegue, né? Que o atuador linear chegue na posição 0 ou próxima dela, né? Então se ele estiver abaixo de 6, significa que ele está chegando na posição 0, ele muda para o próximo passo. O passo 1, ou estado 1, tem o objetivo de esperar que uma peça caia no box, né? Então quem faz a separação? É a esteira, né? Então eu fiz um programa totalmente desacoplado aqui, onde a rotina da esteira separa a peça e ele fica esperando exatamente isso aqui, ó, esperando que a peça caia em uma determinada caixa. E ele sabe, bom, ele garante aqui uma situação do atuador Z recuado e do vácuo desligado. Então ele fica esperando que uma peça caia em uma determinada caixa. Se a peça caiu aqui, ó, a peça caiu no box 1, ele dá uma posição nova para o atuador, que é a posição 200. O que é a posição 200? A posição 200 é exatamente uma posição que empiricamente aqui eu defini, que faz com que o pistão... Opa! Aqui. Esse pistão na posição 200, ele está pegando a peça vermelha aqui, né? Empiricamente eu descobri isso aqui, que é essa posição 200. A posição do box 2 é 290, 290 ele para aqui em cima. A 380 é a posição em cima do espaço 3. Então, dependendo, se ele caiu no box 1, ele busca na posição 200. Caiu no box 2, posição 290. Caiu no box 3, posição 300. Cada processo desse já leva para o próximo passo, que seria o passo 2. Passo 2, ele vai para a posição de cada peça, né? Então, ele liga o atuador para que ele se movimente e ele fica aguardando, aguarda que o atuador chegue naquela posição, ou seja, aguarda que a posição atual seja igual à posição target. Quando ele chega na posição que foi definida no passo anterior, ele passa para o passo seguinte, passo 3. Passo 3, ele captura a peça, né? Ele ativa o cilindro X e o vácuo, né? Ele desce com o vácuo ativado, e quando o cilindro Z chega no final, ou seja, ele está totalmente estendido, a gente sabe que ele pegou a peça, vou para a posição 4. A posição 4, o objetivo é levantar a peça. Então, para levantar a peça, o que ele faz? Ele atua no comando aqui de recuar a peça, recuar o cilindro Z, com o vácuo ligado, e ele faz isso até que o cilindro esteja totalmente recuado, ou seja, quando o sensor indica que ele está recuado. Aí ele vai para o passo 5. Passo 5, ele vai para a posição de entrega, né? Ele vai setar aqui a posição do atuador no meio do pallet, que a gente empiricamente descobriu que é 520, né? Essa posição aqui seria a posição 520, bem no meio. Ele ativa a esteira, mantém o vácuo ativado, e ele vai ficar aguardando que a posição atual seja na posição target, ou seja, aguarda até que ele chega na posição definida. Ele vai para o passo 6. Bom, está no passo 6, o que basta fazer? Descer e soltar a peça. Então ele avança o atuador Z com o vácuo ligado, e quando o atuador Z chegar na sua extensão máxima, né, quando o sensor indicar que ele chegou no final, ele volta para o passo 1. Ele fala, poxa, mas o vácuo continua ligado. É, de fato, mas lá no passo 1, o primeiro comando que a gente dá é para desligar o vácuo e subir o atuador. Então aí a gente consegue ver que essa máquina de estado corresponde a todos os passos necessários para fazer o programa funcionar como a gente deseja que ele funcione. Bom, então agora vamos testar esse nosso programa, e para isso a gente vai usar aqui a simulação. Eu vou usar alguns recursos aqui adicionais. Primeira coisa, eu vou mudar um pouco a visualização. Eu vou pegar uma vista mais de lado aqui e vou posicionar aqui a nossa vista. Aqui eu acho que vai ficar melhor para a gente ver a movimentação tanto dos pistões quanto do atuador linear, né? Então eu vou usar essa visão. Além disso, eu vou usar um recurso que tem aqui, quando a gente clica em View, Configurações do Experimento, a gente consegue eliminar algumas partes da experiência para poder facilitar aqui a nossa visualização. Então eu vou clicar em Separador, a gente viu ali que sumiram algumas partes, né? E ele criou um botão aqui, Criar Peças. Esse botão vai ser bastante útil para a gente, porque ele permite jogar uma peça aqui
e essa peça aleatória, né, ser usada para fazer a separação. Então vamos lá, eu vou ligar a chave principal e aí eu vou clicar em criar peças. Ele criou uma peça vermelha, identificou a peça vermelha, separou na primeira caixa e o atuador pneumático, o roteador linear na verdade, está indo lá pegar essa peça e levar para a posição final. Vamos criar uma segunda peça aqui, agora ele criou uma peça verde. E aí agora notem que nos I/Os, né, nas saídas do PLC físico, a gente consegue ver alguns estados ali. A gente está vendo tanto o estado dos pistões, né, pistão 1, 2 e 3, como também do vácuo e do pistão Z do nosso manipulador, né? Então eu também estou fazendo um espelhamento físico nas saídas do PLC para poder a gente acompanhar fisicamente como é que seria esse controle. Bom, com isso a gente consegue ver que o programa rodando no PLC está controlando 100% do nosso gêmeo digital da Smart Concept, né? Vou ressaltar aqui que na nossa simulação não tem nenhuma rotina de controle do processo de separação e de movimentação das peças. Toda essa lógica é a lógica do programa do CLP. O que tem no gêmeo digital, o que tem no simulador, é apenas o espelhamento do estado das entradas e saídas que estão no kit, né? E com isso, espelhando no Modbus, a gente consegue, através do PLC, fazer 100% do controle. Muito bem, então agora a gente vai observar o simulador da nossa planta Smart Concept sendo controlado pelo CodeSys, né? A gente vai ter aqui o CodeSys rodando essa simulação. Para isso, eu vou então clicar aqui para conexão, né? E aí uma coisa importante que pode dar um erro quando vocês tentarem fazer se a gente vem aqui, dá um clique duplo em Device, aqui a gente vai verificar a conexão com o PLC. Então quando eu clico aqui e dou Enter, ele vai tentar estabelecer uma comunicação com o soft PLC, né? Ele está procurando aqui, provavelmente vai dar erro, porque eu desativei esse soft PLC. Eu parei o soft PLC, então ele não vai encontrar nada, ele vai dar um erro aqui pra gente, né? Terminar a varredura. Nenhum dispositivo está respondendo, né? Por quê? Porque o soft PLC, ele não é o CodeSys, né? Ele é uma ferramenta da CodeSys, mas ele é um aplicativo à parte, né? Onde é que eu ativo ele? Eu ativo ele aqui nessa barrinha de dispositivos minimizados, ele é esse carinha aqui, escrito .64, olha lá, CodeSys Control Win, clico com o botão direito, Start PLC, como se eu estivesse ligando fisicamente esse meu PLC. Uma vez que ele está ligado, a gente consegue identificar ele aqui, ele vai reconhecer na varredura, está buscando. Reconheceu. Ele vai pedir aqui uma credencial que quando você instala ele pede com um login e uma senha. Ativei. E perfeito, ele reconheceu aqui esse dispositivo que está no meu computador, né? É um dispositivo que está no próprio computador. Vou fazer aqui a conexão com ele. Conectou. O programa já tinha sido baixado, ou está sendo baixado nesse processo. Ok. E aí a gente consegue dar um play, na verdade ele já está rodando o programa, né? Um recurso interessante que tem também no Master Tools, eu não mostrei aquela hora para poder deixar para ver isso aqui, é que se eu clicar no meu projeto, por exemplo, se eu clicar aqui em Control Manipulator, né, a gente tem essa visualização do projeto com o valor atual das variáveis. Então a gente consegue estar vendo aqui, né, esses valores que a gente está enxergando são os valores atualizados dentro das caixinhas amarelas de todas as variáveis. A gente consegue acompanhar isso daqui. A gente também teria uma vista parecida olhando aqui para a visualização das variáveis também. Mas no caso aqui o que mais interessa é no próprio programa. A gente consegue entender onde é que esse programa está rodando, né? Esse programa pode ver aqui, ó, que steps tem o valor 1, né? Significa que a gente está no passo 1. Em outras palavras, o que está sendo executado é apenas esse trecho aqui, ó, o estado 1 da nossa máquina de estado, né? Bom, quando a gente abrir aqui o simulador e criar uma nova peça, essa peça vai vir e a gente vai fazer a separação. Primeiro vamos observar se funciona corretamente, né? Separou a peça na caixa 2, buscou e levou para
para a etapa final, né? Eu vou fazer isso novamente, só que eu vou agora visualizar aqui as etapas, né? Quando a peça passar por ali, deixa eu ver, mudou Step 2, Step mudou para 3, logo em seguida para 4, para 5 e 6 e volta para 1, né? Deu para ver aqui na variável Step que em cada momento o programa foi atualizado. Se a gente fosse acompanhando aqui, a gente ia vendo cada variável que a gente está testando mudando de estado, e assim seria possível fazer a depuração, né, fazer o debug do nosso programa. Bom, para finalizar esse tema aqui do simulador com codesys, né, é importante dizer que essa simulação que a gente usou para o PLC, eles não chamam de simulador do CLP, eles chamam de soft PLC, né? Então, qual que é a diferença conceitual? Né? Um simulador, ele é algo que se aproxima, que se comporta como a coisa real. Então, ele não tem certos compromissos de ser totalmente perfeito, né? Por exemplo, no Master Tools, a gente tem um simulador que permite testar vários recursos, entradas e saídas digitais analógicas, etc. Mas, por exemplo, ele não tem as ferramentas de comunicação, ele não suporta os protocolos de comunicação. Já no Soft PLC da codesys, né? Como a gente viu ali, ele é um outro programa que está rodando, e esse Soft PLC nada mais é do que um PLC mesmo, com todos os recursos, funcionando como se fosse um PLC real, só que está sendo executado no hardware do meu computador e não no hardware de um PLC, né? Na verdade, esse Soft PLC que a gente baixa, gratuito, ele opera durante 2 horas, depois ele desliga sozinho, né? Então, exatamente para você não usar de forma profissional, porque você até poderia. Existem licenças de Soft PLC, da própria codesys, que você compra essa licença, paga por ela, e aí você pode usar de forma indefinida, numa máquina Linux, numa máquina Windows, ou até numa Raspberry, tá? Então, essa é uma diferença conceitual. O Soft PLC, ele é realmente um programa de PLC rodando numa outra máquina. Enquanto um simulador de PLC, ele emula algumas funções, talvez traga funções avançadas de depuração, mas ele não tem o compromisso de ter todos os recursos do PLC verdadeiro. Bom, as conclusões que a gente pode chegar aqui com as nossas experiências de hoje é que as ferramentas de simulação têm sido bastante avançadas hoje em dia e a gente consegue ter esse comportamento do gêmeo digital, ou seja, de uma simulação feita para representar o comportamento de um produto, de um equipamento, de um processo físico, né? E com isso a gente consegue ter um grande avanço no processo tanto de desenvolvimento de projetos, quanto também na educação, né? Desenvolvimento de projetos, a gente pode testar várias lógicas, várias hipóteses de programação, validar várias alternativas de projeto antes de levar para uma implementação real, que geralmente envolve mais custos e às vezes mais tempo. No caso da educação também é bastante válido esse uso desse tipo de recurso, porque a gente consegue fazer com que os alunos desenvolvam a lógica do sistema, se familiarize com os recursos e façam isso não necessariamente junto com o equipamento físico. Às vezes o recurso físico ele é limitado. Às vezes a gente tem 1, 2, 3 equipamentos para uma sala com vários alunos que acabam tendo que se revezar, e aí cada um tem pouco tempo para poder interagir com aquele equipamento efetivamente, né? Assim, quando a gente usa um gêmeo digital, né, com uma simulação como essas que a gente demonstrou, o aluno poderia trabalhar tanto vários alunos ao mesmo tempo na escola, né, e depois ir para uma prática no equipamento físico, quanto inclusive trabalhar de forma remota nas suas casas, em cursos que sejam EAD ou sejam cursos híbridos, né? Então é uma tecnologia que ajuda bastante e, como a gente viu, a gente consegue várias possibilidades de interação. A gente pode ter um produto físico sendo controlado por um controlador físico, a gente pode ter um produto virtualizado, né, um gêmeo digital de produto controlado por um controlador físico, ou a gente também pode ter um controlador virtualizado, né? E com isso a gente viu que a semelhança dos virtualizados para os físicos, né, é bem grande, e a gente consegue fazer esse controle de uma maneira bem eficaz, utilizando o protocolo industrial que efetivamente seria utilizado, né? Então é uma ferramenta realmente que vem para agregar muito. Bom, se você chegou até aqui, a gente merece o seu joinha, então por favor, curta esse vídeo, também considere se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, e por favor, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possam achar ele interessante também. Também fique à vontade para comentar o que você achou dessa aplicação, o que você achou desse conceito do gêmeo digital aplicado junto com o equipamento real, com o equipamento físico, né? E se você já usou alguns desses recursos, algum desses componentes que a gente trabalhou aqui hoje. E também, se tiver alguma dúvida, comente aí, a gente vai ter o maior prazer em respondê-la. Até uma próxima!